Tem alguns dias já que eu terminei de ler Catabases. E depois de tanto tempo de leitura, que se passou a leitura, né, eu fiquei pensando no que esse livro significou e se ele significou alguma coisa. Porque às vezes a gente lê livros e a gente fica meio que assim, sabe? Porque a gente não tira proveito nenhum da leitura, é só uma leitura por ler. Mas tem algumas que são relevantes em alguns pontos e que deixam a gente pensando neles por vários dias. E Catabases foi um desses tipos de leitura pra mim. A R.F. Kuang é genial, ela escreve muito bem. Eu já tinha lido um livro dela antes, que era o Guerra da Papoula, que eu achei um livro muito bom. Me envolveu muito. Eu não continuei, porque quando eu li tava saindo ainda dos outros, aí eu falei, ai, pelo amor de Deus. E aí agora eu tenho que reler pra poder ler tudo de uma vez, então vai ficar de stand-by por enquanto, mas são livros muito bons, com tramas muito interessantes e com personagens muito bons. Ela é muito boa, ela é descrevendo situações e colocando coisas na trama que faz ser divertido ler. Eu fiquei um pouco com medo de começar essa leitura, porque tava várias pessoas no TikTok falando que era uma leitura densa e que ela colocava várias coisas acadêmicas só para poder deixar o livro dela mais culto. Eu não achei nada disso. Todas as partes que tem de academia, tipo assim, de filósofos, matemáticos nesse livro, fazem conjunto com a história, entendeu? Então, tipo assim, nada é jogado por ser jogado. Eles fazem um conjuntinho e aí vai enriquecendo a trama do texto, entendeu? Ela tem personagens muito bons, de maneira geral. Tipo assim, todos os personagens, eles são muito bem trabalhados. Isso é uma coisa que eu valorizo muito. Personagens que significam alguma coisa que não estão lá só pra encher buraco, sabe? Na narrativa. Eu adoro quando é dessa forma. Nesse livro ela trabalha muitos temas delicados, como abuso, misoginia no meio acadêmico e vários outros pontos muito relevantes, assim, para os nossos tempos, mas eu acho que ela trabalha de uma forma que não é tão maçante, chega a ser mais envolvente do que alguns outros contos, algumas outras narrativas abordam tipos de temas semelhantes. De qualquer maneira, o que mais me impressiona nesse livro, o que mais me impressionou é os personagens. Eu gosto deles, eu acho que eles são muito bem escritos, muito bem criados, mas a minha personagem favorita e que eu me identifiquei, infelizmente, muito foi a Alice, que é a personagem principal. Gente, ela é uma personagem impressionante, impressionante. A Alice, durante a trama, ela sofre alguns tipos de abuso e que ela acredita que não é. Ela sabe que é, ela tem certeza que é, e ela tem garantia de que aquilo ali não é certo, mas ela finge que não é com ela. Ela finge que ela não passou por isso, e isso é um problema, porque ela é constantemente rebaixada, colocada numa rivalidade que ela não sabe nem pra que é, então assim, é meio complicado. Mas uma coisa que me deixou meio assim, martelando muito na minha cabeça foi a questão dela com memórias e uma suposta síndrome de impostor que ela tem, que me deixa meio aflita de falar sobre isso. E que é muito bem construído na narrativa, porque como alguém que tem um pouquinho dessa paranoia na cabeça, eu vi que a R.F. Kuang fez uma coisa, uma escrita que deixou muito palpável o que é você estar num momento de, entendeu? De assim, tá ligado? A Alice, ela é um personagem que tá em constante busca por validação. E isso gera vários problemas, e um dos problemas principais é a respeito da memória dela. Ela lembra de tudo, simplesmente tudo. Ela lembra desde o momento que ela ganhou uma tatuagem especial, que faz ela lembrar de tudo com magia. E isso é um problema. E eu sei muito bem que é um problema, porque enquanto algumas pessoas foram abençoadas com esquecer das coisas, eu não esqueço. E eu esqueço, tipo assim, o que eu esqueço pouco, e o que eu lembro muito. E eu lembro com detalhes, e é terrível. Então você imagina pra alguém que tem muitas lembranças, assim como a personagem principal, e lembranças com muitos detalhes, e que constantemente fica remoendo lembranças, ver a personagem em algum momento se confundir com a realidade e a sua cabeça ficar num turbilhão de memórias e começar a impor coisas que não aconteceram, provavelmente, ou que aconteceram de um modo diferente, fazendo com que ela seja influenciada por memórias falsas, isso foi bizarramente
impressionante, porque minha cabeça faz exatamente isso. E isso é um problema, porque o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui básico. Eu tenho uma memória onde eu tô com os meus amigos, e durante esse evento que eu tô com eles, eu tô me divertindo super, e eu lembro de me divertir, mas aí depois eu fico remoendo a memória. E aí eu remoo, e aí mudou uma coisa. De repente eu já não tô mais me divertindo, tá ligado? Na memória. Aí mudou outra coisa, vixe. Falei aquela coisa que chateou a pessoa. Nem chateou, você não sabe se chateou, você não tá na cabeça da pessoa, tá ligado? Mas na minha cabeça chateou. E um olhar diferente, porra, não gostou da minha roupa. A cabeça da Alice e a minha cabeça funcionam de maneiras que a gente remoendo memórias e difundindo com outras, a gente acaba criando situações que não existem e impondo um certo incômodo que aparentemente não existiu, tá ligado? E isso é um problema muito foda, porque pra mim é fácil eu entender de que, cara, eu tô viajando, eu tô entrando num surto psicótico aqui e minha cabeça tá fazendo isso pra poder me manipular e eu ficar mal e eu me sentir mal. Só que na situação da Alice é um negócio que faz ela tomar decisões que ela não queria ter tomado. Tudo isso baseado em memórias, em que ela assim, tira as conclusões dela, e aí vai se confundindo e ela já não sabe mais o que é realidade, o que ela inventou, o que não era, por quê? Porque ela lembra de tudo como se estivesse acontecendo agora, a memória dela é perfeita. E quando eu estava lendo, o que mais me impressionou, principalmente na cena principal, que tem isso acontecendo, porque acontece em outros momentos do livro, mas tem uma cena principal que acontece isso, que é a cena da maçã. Eu ler aquilo ficou tão bizarro, porque é muito louco como a mente pode funcionar e como um bombardeio de memórias, um bombardeio de pensamentos além, pensamentos demais, uma bola de neve de pensamentos fazem a pessoa tomar decisões que não eram bem as que ela queria ou que ela acreditava ser certo. E aí, como é que você explica isso aí depois? É meio que foda, né? A conclusão que eu tiro dessa parte do livro é que pensar às vezes demais é um pouco desastroso. E pra Alice é como se fosse o apocalipse, entendeu? Uma catástrofe. E é a coisa mais divertida do livro na minha percepção é isso, sabe? Tipo, você vê que ela é uma personagem que ela tá quebrada, que ela tá tentando, mas ela também tá lelé da cuca, entendeu? De maneira geral, eu acho que a Kwang ela é muito perspicaz nas críticas dela. Tipo assim, o que mais me tocou foi a parte de misoginia, né? Porque o meio acadêmico ainda é muito misógino. Das mulheres de scam lá também é muito. Aí ele Reiswood já fala disso aí, Jeff Kang. Não precisa trabalhar muito em cima disso aí, não. Mas a gente já tem essa noção de que é um meio que é muito machista, ainda um meio muito masculino e que tem uma parte muito interessante que as meninas elas rejeitam fazer parte do feminismo, da comunidade feminista ali da escola, mas aí quando acontece alguma coisa ruim com elas, vão correr pro rabo de saia da dona lá, e aí elas percebem que, tipo assim, nossa, eu tô lutando, elas não estão lutando, mas elas desprezam uma coisa que elas não estão do lado da pessoa que tá oprimindo, não. Elas estão do outro lado e elas só percebem isso depois. Foi bastante divertido acompanhar a Alice correndo no inferno para poder conseguir os objetivos dela, porque a gente entra no livro com alguns objetivos específicos, mas a gente sai com outros, e ver que durante essa jornada dela, passando por várias pessoas, várias questões, ela encontrou o que é relevante para a história. É que viver não é uma busca desesperada por terminar, não é uma corrida onde a gente tem que chegar na linha de chegada de qualquer maneira. Viver é algo sobre apreciar o momento, apreciar a jornada em si, do que o final, porque quando a gente para pra pensar, tipo, o final da vida, a linha de chegada é a morte, e depois disso, bom, pra mim, porque isso aí depende muito do seu meio religioso, do que você acredita, mas pra mim não tem nada depois. Não tem nada depois pra mim. Tipo, na minha percepção a gente nasceu do pó de estrela e a gente vai morrer e vai virar pó de estrela novamente. Então, a gente vê muito que a gente tá muito acelerado, a gente corre bastante, a gente tá sempre querendo terminar alguma coisa, a gente tá sempre buscando alguma coisa, a gente nunca tá contemplando o presente, e isso já é clichê dos livros. O livro que eu leio tem uma reflexão disso, de poxa, que pena que a gente chegou agora, eu podia ter aproveitado mais a jornada, não sei o que, já tá batido, eu sei, mas ainda é muito relevante, porque
Se alguns anos pra mim já era muito perceptível isso, hoje em dia cada vez mais, assim, a percepção eu acho que o ponto central do livro, apesar de tratar outros muitos temas, é que às vezes a gente está tão acelerado e a gente fica acelerado porque a sociedade, tudo ao nosso redor está acelerado, e se a gente fica para trás, e se a gente para respirar, a gente é levado pelo bonde, querendo ou não tem como a gente dizer que, não, vou ficar aqui de boa, não tem como. Senão você não vai, você vai ficar e você vai ser esmagado no caminho. A percepção central desse livro é que o tempo ele precisa correr e ele vai correr de qualquer forma, mas você precisa fazer coisas que não necessariamente estejam destinadas a uma finalização. Nesse livro a gente fala muito, por exemplo, sobre o estudo, né? No estudo ela sempre quer chegar em algum lugar. Não é um problema, você pode fazer coisas que não são relevantes, tipo gastar seus minutos de horas no TikTok scrollando vídeo. Pode fazer isso, mas assim, às vezes também é importante a gente não só fazer isso. Então eu acho que a vida ela tem que ser contemplada pelo equilíbrio. E o livro traz muito sobre isso. Você precisa sim correr atrás das coisas que você quer, mas você precisa parar para respirar. Você precisa ler o seu livro, você precisa assistir um filme, e não ficar o tempo todo lá, consumindo. Ave Maria. A gente gasta muito tempo com coisas que a gente quer chegar na finalização e que a gente acaba meio que frustrado no final, né? E teve uma passagem no livro. Ixi, como é que eu vou fazer isso? Teve uma passagem no livro que fala perfeitamente isso. Que eu tô expelindo pelas minhas bocas agora. Marcada pelo meu photocard do Jasper e da Rosalie. Lerei. Abre aspas. Tinha visto o que a busca solitária pelo conhecimento fizera com Kripke. Eu não queria cometer o mesmo erro. 2 pontos. Permanecer ali para sempre, se aperfeiçoando até que tudo o que importasse fosse enigmas e abstrações. Havia se superado em ambos durante toda a vida, e ainda assim não apresentara nada sobre como viver. Não queria fazer a transição para o mundo deles. Só queria tocar em algo sólido. Sim, era isso, não era? Sim, era isso, não era? Alice tentou evocar um ponto de firmeza de Elspeth. Abre parênteses, melhor personagem do livro, eu amei ela. Fecha parênteses. Estivera tão certa disso em Northcroft. Queria estar viva, pensou com a voz da mulher. Só quero me sentar às margens do Cam, balançar os pés na água e comer um pão doce, quente e grudento. Quero lamber o açúcar dos dedos e sentir o sol esquentando minha pele. É isso que eu quero. Fecha aspas. Gente, a Elspeth é a melhor personagem desse livro. É impressionante, tipo assim, ela tem reflexões muito boas, porque ela. A situação que levou ela a morrer, gente, não é spoiler. O livro fala literalmente sobre o inferno. Então, meio que assim, saber que as pessoas estão mortas nesse livro não é spoiler, é óbvio. Não quer fazer a passagem, porque ela acha que ela poderia ter feito melhor, ela poderia ter vivido melhor e ela não viveu melhor. Então, toda a jornada dela é muito interessante, porque, poxa, e ela tem pensamentos incríveis. Eu sou que nem ela, eu só quero comer um pãozinho doce e sentir o sol na minha pele e ficar de boa, tá ligado? Só que então, assim, sim, é uma moral da história meio clichê. É uma moral da história meio clichê, a gente já viu isso em vários livros. Por exemplo, os dois morrem no final e, spoiler, eles realmente morrem no final, que é um dos livros que eu mais gosto, assim, eu tenho ele físico, inclusive, eu não sei onde tá, mas eu tenho, eu li, eu amei, e que é sobre a jornada, né, sobre você gostar da jornada e não necessariamente sobre o final feliz e para sempre, blá 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 blá. O que importa é a jornada, é o caminho que você vai até lá, e não necessariamente a finalização, principalmente quando se refere à vida, porque eu vou te falar um negócio muito sério. O final da vida é a morte, e a gente não sabe o que tem depois, e isso não tem o que fazer sobre. Então aproveite a vida do jeito que você consegue aproveitar. Faça sua caminhada, se você gosta de caminhada. Se você não gosta, fica na cama até mais tarde, se você puder. Tire o seu horário de almoço, tome um solzinho, faz bem. Coma um pão doce se você quer. Não, se você não pode, você inventa uma alternativa. Faz as coisas que te fazem se sentir bem.
e vivo, porque isso é o que importa no final.